Pois é. Boa tarde a todos. Hoje é 12/4/2024, véspera de aniversário do canal Tudo em 5. E eu venho aqui para vocês com mais uma da série Brasil Mostra Sua Cara. Dessa vez eu trouxe uma... Como é que eu vou chamar? Uma junção de coisas que estão fazendo, né, conforme vocês viram na chamada, né, o barco está afundando. Né? Que barco é esse? É o barco do Brasil. É o meu barco, é o teu barco, é o barco de todos os brasileiros, é o barco do governo, desse governo que está instalado na data de hoje, 12/4/2024. O governo que foi democraticamente eleito, mas que afunda. Afunda na mentira, de novo, afunda na roubalheira, afunda cometendo os mesmos erros que cometeu das outras vezes que estava no comando, afunda se juntando de novo a velhos e conhecidos bandidos. Então, afunda repetindo erros que cometeu outra vez. E que você que votou, você que fez o L, já deveria saber que isso ia acontecer. Não se muda uma pessoa da noite para o dia, não se muda o comportamento se a pessoa não quiser mudar. A pessoa é aquilo que ela é. Se a pessoa é mitomaníaca, se a pessoa tem tendência a mentir, né? Que isso aqui tudo é uma mentira, isso aqui tudo é uma falácia, isso aqui tudo é um exercício da antidemocracia, da anticidadania, tudo que a gente imaginava que seria. Quando a gente estava imaginando que a gente não poderia eleger esse cidadão, não é porque a gente não gostava da cor dos olhos dele, nem da cor do cabelo dele, nem do fato dele ter menos dedos na mão do que deveria, é que a gente já sabia como ia ser, porque foi assim em oportunidades anteriores. Em oportunidades anteriores, essa pessoa não foi uma pessoa de conduta ilibada, não foi uma pessoa inocentada, foi uma pessoa descondenada. E há uma enorme diferença entre ser um descondenado e ser um inocentado. Né? Então, através de manobras malucas aí que eu não sei quais foram direito, esse camarada voltou à cena, porque você que está aí, você que está aí é que permitiu que ele voltasse. Eu não carrego essa culpa. Eu não carrego essa culpa de ter trazido esse camarada de volta à cena, não. Você que está aí é que carrega essa culpa, porque você resolveu que era hora dele voltar e ele voltou com a maior sede do planeta. E por isso o barco vai afundar. Porque você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, mas não pode enganar todo mundo todo o tempo. Uma hora as máscaras caem, uma hora as coisas acontecem, uma hora você que está aí vai entender qual é a real razão desse cara estar aí. Qual é a real razão dele estar enchendo os bolsos de novo, pagando, arrecadando tanto com essa sede enorme de vingança, essa sede enorme de arrecadação? Vamos assistir aí o que os nossos repórteres estão falando e aí a gente volta, a gente vai comentando aí junto ou em cima, sei lá, vamos lá. Explica essa piora na aprovação da gestão Lula. Pois é, né? Por que será que a aprovação do Lula está se deteriorando, como apontam aí todas essas pesquisas mais recentes? Bom, na minha análise, essa piora de avaliação ela se deu em razão do sofrível desempenho do governo em 4 áreas essenciais: justiça, relações internacionais, governabilidade e economia. Bom, vamos começar por esse último fator. Né? Trabalhadores e empreendedores mais atentos já detectaram a desaceleração da nossa economia. Ano passado, o investimento estrangeiro no Brasil despencou 22%, fazendo o país
país perder mais de 80 bilhões de reais. E o investimento interno em construção, em maquinário, em equipamentos, bom, esse caiu 3%, sinalizando aí da parte do empresariado uma perda de confiança no governo. Até mesmo um resultado positivo do PIB, né, o resultado do PIB de 2023, a soma das riquezas produzidas pelo país no ano passado, é também motivo de preocupação. Isso porque, embora a nossa economia tenha crescido, ela passou o último semestre absolutamente estagnada. Na verdade, olha só, o PIB cresceu 1,8% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo trimestre, 0,1% no terceiro trimestre e 0%, nada no quarto trimestre. Ou seja, a economia está com o freio de mão puxado, enquanto o governo está batendo. O que é uma economia com freio de mão puxado? Você tem noção do que ele quis dizer aqui, do que o Coppola quis dizer? Tem noção do que seja isso, uma economia com freio de mão puxado? Uma economia com freio de mão puxada é uma economia onde não se produz nada, não se cria nada, não se rentabiliza nada, o país não evolui, não há emprego, não são criadas vagas de emprego, não são criadas oportunidades para o cidadão. Uma economia com freio puxado é isso. Não há aumento de salário, o patrão está acuado. O patrão acuado por esse governo corrupto, ele não consegue produzir bens de consumo, ele não consegue pôr a banda dele para tocar no comércio. É isso que quer dizer, uma economia com freio de mão puxada. E o governo criando essa gastança. Então, continua ouvindo aí. Recorde de gastos e de déficit. E se não fosse o crescimento de 15% do agro e mais uns 8% na indústria extrativista, né, a gente está falando de petróleo, gás natural, minério de ferro e tal, o resultado seria muito pior. Da mesma forma, desacelerou o emprego formal. O Brasil gerou, agora em 2023, 520 mil vagas de trabalho a menos que em 2022 e 1.300.000 vagas a menos que em 2021. 500 mil vagas, 1 milhão de vagas, são pessoas que vão para a informalidade, ou pessoas que estão passando necessidade, ou pessoas que, cara, simplesmente não tem como sobreviver. Sabe, quando eu escuto essas avaliações frias desses caras, eu fico... eu não sei o que dizer, quando eu selecionei essa matéria aqui pra gente repercutir, pra gente fazer esse reaction, eu falei, caraca, velho, nós estamos mal mesmo. 1 milhão de vagas, 500 mil vagas, são 500 mil pessoas fora da atividade econômica. São 500 mil pessoas que não produzem nada. E se não fosse o agro, a gente estava ferrado. Porque quem faz supermercado aí está acompanhando, né? O preço da cebola, o preço do tomate, o preço da carne nem se fala, o preço do arroz, do feijão. É mais um indício de que o efeito positivo do governo anterior na economia está se dissipando. Agora, saindo da economia, né, vamos falar de governabilidade e articulação política. Na campanha de 2022, Lula chegou a afirmar que as emendas parlamentares do tal orçamento secreto eram, aspas, a fonte do maior esquema de corrupção do país. Claro que essa foi uma declaração que deixou todo mundo muito preocupado, afinal de contas, Lula da Silva é um grande especialista no assunto. Contudo, assim que ele tomou posse, segundo a apuração daqui da CNN Brasil, Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares e, de acordo com o levantamento da Gazeta do Povo, Lula aumentou em 530% o repasse de emendas PIX, aquelas transferências bilionárias sem fiscalização que caem direto na conta dos municípios felizardos. Você é município felizardo? No máximo, talvez você seja um servidor público aí, concursado, se você teve essa oportunidade, mas você não é servidor público. Você não é município, você não é estado, você não é. Por que essa gastança toda? Por que esse monte de dinheiro que ele está enviando? Alguém tem noção? Para pagar a dívida dos companheiros. Os companheiros que ajudaram a gente a chegar onde a gente chegou. Agora a conta chega, ele tem que pagar. Ele tem que devolver, ele tem que fazer, porque senão os caras vão entrar com a boca no trombone, os caras vão falar qual foi o esquema de corrupção, qual foi o esquema montado, eles vão falar.
Eles vão falar, os governadores vão falar. Os deputados, os senadores, os vereadores, eles vão falar o que foi que aconteceu. Então a gente tem que soltar esse rio de dinheiro para esses caras, esse monte de emenda parlamentar que quando era do governo passado era, né, segundo Lula era objetivo de corrupção, agora beleza, agora está tudo certo. Vamos entregar aí a emenda parlamentar e está tudo bem. É muita sem vergonhice, pessoal, é muita safadeza, é muita Então, cachorrada. o Lula patrocinou esse toma lá da cá com o Congresso para garantir a aprovação de leis no interesse do seu governo. E ao fazer isso, descumpriu promessa de campanha e escancarou as portas do Tesouro para a corrupção. E as pessoas ainda se lembram de quando o PT justificava o mensalão e justificava o petrolão em nome da tal governabilidade. Você sabe o que significa dar a chave do galinheiro para a raposa? Entregar a chave do galinheiro para a raposa é falar, toma aí, raposa, vai lá e come todas as galinhas, come todos os ovos que você quiser, arregaça tudo lá, vai lá, raposa. É isso que fazem. Esse camarada, quando foi eleito, ganhou superpoderes. E esses superpoderes que ele ganhou, que você deu para ele superpoderes. Agora aguenta o rojão. Aguenta o rojão, que a chave do galinheiro tá com a raposa. E a raposa vai destruir o galinheiro. E o galinheiro é o que chama Brasil, pô. Bom, outro ponto de desgaste para o Lula, como eu disse, são as relações internacionais. Aqui dá para ser bem breve. O cidadão brasileiro não aprecia que o seu presidente da República seja elogiado pelos terroristas do Hamas. O eleitor consciente não admite que Lula se coloque como garoto propaganda da ditadura na Venezuela. Então, esse alinhamento automático do PT com o interesse de regimes autoritários, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã, Rússia e por aí vai, isso causa repulsa na opinião pública esclarecida. E aí também pesa na avaliação negativa do governo Lula. E, finalmente, chegamos na área da justiça. Bom, segundo o relatório da Transparência Internacional sobre a corrupção, o Brasil vive sob a égide de um judiciário de coalizão, ou seja, uma justiça supostamente aparelhada e excessivamente simpática ao atual governo. Então, quando Lula da Silva dá tapinhas no rosto de ministros do TSE ou indica para o STF os seus amigos, os seus companheiros, ele reforça essa impressão e ele vincula a sua imagem e a imagem do seu governo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e às suas controversas decisões. Então, quando centenas de milhares de manifestantes vão às ruas sem nenhuma faixa, sem nenhum cartaz, por medo de represália judicial, isso pega mal para o governo Lula. Quando os ministros impõem censura ou proferem decisões ao arrepio do devido processo legal, isso também vai resvalar no Lula. Quando o STF vai atuar para legalizar o aborto, para abrandar as penas para traficante, para esvaziar os presídios, é claro que tudo isso impacta o governo Lula, especialmente porque o Lula e o PT concordam publicamente com todas essas medidas. E aí o resultado não podia ser diferente. A aprovação do governo cai a olhos vistos. Olha a bandeira aí. Olha a bandeira do 25 de janeiro aí, que ele acabou de se referir. Foi a manifestação que levou milhões de pessoas na Avenida Paulista e não teve uma faixa, não teve um problema, não teve um nada. Então isso pegou muito mal para o governo Lula e é a razão da gente ter levantado essa playlist aqui. Essa aqui é a razão da gente ter levantado essa playlist, da gente estar esse tempo inteiro aqui falando sobre isso, da gente ter adotado uma playlist que chama Brasil Mostra Sua Cara. Porque é uma cara... Quando o nosso presidente recebe uma porta na cara lá fora, não é na cara dele não, é na tua. É na minha que bate a porta. Quando um presidente da República é visto lá fora como persona não grata, não é a minha cara, não, é a tua. É a tua cara, velho. É a tua cara que estão batendo a porta. Tá entendendo? É na tua cara. E quando batem a porta na sua cara, batem a porta na cara do Brasil. Como exportador de commodities, o agro deixa de fazer o que tem que fazer, deixa de exportar o que tem que exportar. E assim a gente vai entrando numa roda de hamster, 500 milhões de empregos aí, sei lá quantos milhões de empregos que deixam de ser abertos, e o Brasil vai andando de mal a pior.
Então, quando a gente fala que está fazendo água, é porque está mesmo fazendo água. Né? Está mesmo fazendo água. E vê se você aprende agora a pôr o teu voto no lugar certo. Vê se você aprende a avaliar. Não que a esquerda e a direita aqui do Brasil também sejam tão diferentes assim, sejam tão maravilhosamente, esplendorosamente. Eu acho que a esquerda e a direita às vezes parecem ser a mesma coisa, mas parecendo ser a mesma coisa são diferentes, não é? Porque há muito tempo que a gente não via uma ladroeira, de novo, como a gente está vendo aqui, há muito tempo que a gente não via tanto descomando, tanto coisa ruim acontecendo, tanto a gente ser tão achincalhado como a gente vem sendo aí fora. Tá? E essa matéria não foi de um jornal qualquer, não. Foi da CNN Brasil. CNN vai para o mundo inteiro está falando negativamente do Brasil. Consequentemente, fala do brasileiro, consequentemente, fala do que a gente produz, consequentemente, fala das vagas de emprego que a gente não tem, consequentemente, fala mal do Brasil como um todo. Então, da próxima vez que você for pôr o teu votinho lá na urna eletrônica, pensa bem o que tu está fazendo. Um grande abraço para vocês, a gente se vê em breve. Tchau!